vocês, como vocês estão? Hoje a nossa devocional está baseada no verso que se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz bem assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós vemos na Bíblia que nós somos salvos não por meio de obras, mas sim por meio da graça mediante a fé. Não é algo que nós merecemos, que nós fazemos e recebemos algo em troca, mas assim é algo que nós não merecíamos e nós recebemos isso de graça. Nós vemos na Bíblia que nós somos salvos por meio da graça mediante a fé, e não por obras. Não é algo que nós fazemos para merecermos, mas sim é algo que nós recebemos de forma imerecida e de graça. Mas então a gente se pergunta, se nada do que eu faço me dará salvação, então eu posso viver da forma que eu quiser, não existe nenhum critério, mesmo que eu seja salvo, eu posso viver como eu quiser, da forma que eu bem entender? A gente vai ver na Bíblia que, na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Aqueles que creem em Jesus Cristo não usufruem apenas de bênçãos, mas também de uma fé verdadeira que transforma as nossas atitudes e nos leva a ter obediência em Cristo Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos exorta a vivermos em conformidade com a nossa salvação. Nós estamos livres do poder do pecado, mas nós não estamos livres para vivermos em libertinagem, para vivermos da forma que bem entendermos, e sim estamos livres do poder do pecado. Estamos livres para podermos dizer não quando a vontade de pecar surge em nós. Esse texto ele nos explica que mesmo estando salvos, alguns resquícios do pecado ainda permanecem em nós. E por isso, em alguns momentos da nossa vida, nós ainda sentimos vontade de pecar, nós ainda sentimos o desejo de pecar. Mas ele nos ensina e ele nos encoraja a vivermos não mais como éramos antigamente, mas sim vivermos agora conforme o Espírito de Deus que habita em nós. E mais adiante ele vai mostrar o fruto do Espírito e as características que um verdadeiro cristão deve carregar consigo. Nós não somos salvos para continuarmos vivendo em pecado, mas sim nós somos salvos agora para sermos santos como Deus é santo. Ele mesmo diz isso ao seu povo: sede santos porque eu sou. E nós devemos viver como cristãos numa busca da verdadeira santidade. E eu encorajo os irmãos a estarem meditando sobre isso no dia de hoje. Se você, ao ler esse texto, se encontra em algum pecado ao qual você ainda não confessou a Deus, se sinta em total liberdade, em total privilégio de se achegar diante de Deus e confessar os seus pecados, porque a Bíblia nos diz que aquele que confessa o seu pecado é perdoado, e que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E eu encorajo os irmãos a serem mais parecidos com Cristo, buscando isso na Bíblia, na Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus e meditando também nos versos 22 e 23 do capítulo 5 de Gálatas, que nos mostra a característica das pessoas que realmente têm o Espírito de Deus habitando em seu coração. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e nos dando força para lutarmos cada vez mais contra o pecado e sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo.